Olá, você que está assistindo o vídeo aí de treinamento de planilha de gestão da etapa do campeonato sul-brasileiro de carrinho de rolimã e trike. Meu nome é Alessandro, eu criei essa planilha, então ela serve para fazer a gestão da etapa em todos os aspectos, né, relacionados à competição, desde o cadastro dos pilotos inscritos até o sorteio das baterias e depois também a gestão da etapa em si, ou seja, o dia da competição. Então ela faz todo uma planilha que vai fazer todos os cálculos, vai classificar os pilotos, vai permitir aí uma fidelidade de informações, pois os cadastros são padronizados, né? Então, para deixar mais claro, somente os pilotos cadastrados vão conseguir fazer a inscrição nas etapas, né? Ou seja, o piloto deve fazer primeiro o seu cadastro único, uma única vez, e automaticamente ele está apto a se inscrever em qualquer das etapas que venham a ocorrer. Então, como é que a planilha funciona? Na inscrição da categoria, a planilha vai buscar as informações lá no cadastro. Então eu vou mostrar aqui para vocês, só para conhecimento, a planilha de cadastro, onde consta as informações que cada piloto forneceu. Eu vou usar o meu exemplo aqui, por conta das informações. Então eu sou esse cara aqui, né? Me inscrevi com o número 28, e eu assinalei quando eu fiz o meu cadastro que com o número 28 eu pretendo correr na grid, na simples e na força livre, e também no trike masculino. Então a planilha vai reconhecer que na grid ela vai apresentar só os pilotos que disseram sim para a grid, e assim por diante. E algo interessante aqui, perceba que eu tenho outros cadastros com o mesmo número de piloto, ó, 28, 28, 28. Então a minha família toda aqui, a minha casa, usa o número 28. Então eu vou estar usando nessas categorias, enquanto a Cris, minha esposa, vai usar no rolimã feminino, no trike feminino, o Guilherme vai estar usando na juvenil e o Kalel vai estar usando na infantil. Ou seja, o número 28 está sendo usado em quatro categorias, por quatro pilotos, perdão, em diversas categorias, e não há conflito entre elas, pois cada número está cadastrado em uma única categoria. Tá? Só para vocês terem esse conhecimento. Então o piloto faz o cadastro uma única vez, não se deve fazer dois cadastros, é um cadastro único. Se porventura algum piloto não informou a categoria ou mudou de ideia e deseja correr numa categoria que ele não informou inicialmente, então deve ser solicitado a mim, né? É só solicitar para mim a alteração do cadastro e eu faço a substituição aqui e incluo a categoria que o piloto quer, tá bom? Mas é importante frisar e destacar que não se deve fazer dois cadastros para o mesmo piloto, o mesmo número. É um cadastro único para aquele piloto e número, ok? Vamos voltar aqui para a planilha de gestão. Então a planilha de gestão ela tem diversas abas por categorias, tá? E o início dela é exatamente igual em todas as categorias. Então eu estou aqui na tela da grid, eu tenho aqui a aba do trike feminino, a aba da categoria simples, a aba da categoria trike masculino e assim por diante das 8 categorias que nós possuímos. Tá? Ela se comporta idêntica para todas as categorias, ok? Então o que eu vou apresentar numa categoria se aplica às demais. Começando aqui pela particularidade da grid. A grid, vocês percebam aqui, ó, no rodapé da página, que eu tenho três abas para a grid e as três funcionam de forma semelhante. Qual a diferença entre elas? Essa primeira aba, grid 2836, ela tem condições de inscrever entre 28 e 36 pilotos. Por que eu fiz separado três opções de grid? Porque cada situação a planilha vai se comportar de uma maneira diferente. Então, por exemplo, aqui na grid 2836, a equipe que está organizando a etapa vai decidir qual delas vai usar.
Suponhamos, né, que tivemos 30 pilotos inscritos para a grid. Então, obrigatoriamente vai ter que ser usada essa planilha aqui de 28 a 36, porque ela tem condições de gerenciar de 28 a 36 pilotos. Se ficar abaixo de 28, vai usar a segunda opção, que é a grid de 25 a 27, ou seja, entre 25 e 27 pilotos usa esta daqui, e se ficar abaixo de 28 inscritos na grid, vai usar essa opção aqui, grid até 24 pilotos. Por que a diferença essas três opções? Vamos lá que eu vou explicar rapidamente. A grid 2836, ela está configurada para fazer o rodízio das baterias, considerando 3 largadas de 12 pilotos cada, até 12 pilotos cada. Então eu tenho primeira bateria, primeira largada, vejam que ela tem 12 vagas, primeira bateria, segunda largada, mais 12 vagas, e primeira bateria, terceira largada, mais 12 vagas, ou seja, até 36 pilotos. Daqui para frente, ela está toda configurada para fazer o rodízio das baterias de forma automatizada, conforme está previsto no regulamento do campeonato. Certo? Então, ó, e esta daqui, 2836, ela tem uma outra característica. Ela vai demandar mais tempo na etapa, pois ela tem 3 largadas por bateria e vão ser 4 baterias. Ou seja, nós vamos ter 12 descidas classificatórias para a grid. Então isso vai demandar mais tempo na etapa. Então é somente em caso excepcional onde tiver um número muito elevado de pilotos que vai ser usada essa opção. Ok? Então ela vai fazer, a partir do momento que é feita a inscrição e o sorteio da primeira bateria, a planilha já vai fazer o rodízio das posições largadas para as baterias seguintes automaticamente. Percebam que existem células em amarelo. Pois bem, as células em amarelo indicam as células que você, que vai estar gerenciando a etapa, deve manipular. Todas as outras em cinza ou em branco, né, não devem ser modificadas, não devem ser deletadas nem mexidas. Somente as células que estão em amarelo. Então percebam que na primeira bateria você vai preencher o número do piloto e depois a ordem de chegada. Isso na primeira bateria. Da segunda bateria em diante, você preenche apenas a ordem de chegada. Isso eu estou falando na categoria grid, ok? Vou apresentar a segunda opção da grid, que seria a grid de 25 a 27 pilotos. Mudei a tela. É exatamente igual à anterior, tá? A diferença é que ela comporta até 27 pilotos. E a diferença principal está aqui, ó. Nessa opção, conforme consta no regulamento, vão ser apenas 3 baterias e não 4, conforme eu apresentei na planilha anterior. Nesta daqui serão 3 baterias com 3 largadas de até 9 pilotos cada uma das largadas. Então eu tenho a primeira bateria, a primeira largada com até 9, a segunda largada com mais 9 e a terceira largada com mais 9, totalizando 27 pilotos. Nesta opção aqui, vão ser apenas 3 largadas, certo? E depois nós já teremos a final. Então ela está configurada para fazer o rodízio também de forma automática. E ela foi justamente configurada com 3 largadas para não impactar o tempo da prova. Como existem outras categorias, aumentou-se uma largada por bateria, no entanto, reduziu-se uma bateria. Então, se a equipe que está recebendo as inscrições receber mais de 24 inscritos na grid e menos de 27, ela vai usar esta opção aqui. Agora, a terceira opção. Se ficarem até 24 inscritos, vai ser utilizada esta versão aqui, esta opção aqui, também configurada para fazer o rodízio de forma automática. No entanto, esta opção de até 24 pilotos, percebam aqui que comporta até 24 pilotos, vão ser 2 largadas por bateria. A primeira largada de 12 e a segunda largada de mais 12.
Depois nós vamos para a segunda, terceira e quarta bateria. Então esta opção tem 4 baterias, só que com 2 largadas cada. Ok? Então este é a explicação das situações da grid. Então a equipe vai selecionar qual dessas opções vai aplicar no dia da prova, de acordo com a quantidade de inscritos. E analisando aí o impacto do tempo que vai demandar de acordo com a opção que escolher. Lembrando que as opções estão condicionadas ao quantitativo de pilotos. Então não tem outra forma de ser realizada essa configuração a não ser baseada no número de inscritos que será aceito pela equipe, ok? Dito isto, vamos para os procedimentos de inscrições. Como eu mencionei no início desse vídeo, as inscrições estão vinculadas ao cadastro. Então, um piloto que vai iniciar, nunca correu e vai iniciar, primeiro ele deve fazer o seu cadastro. Então, o link de cadastro está lá no grupo do campeonato. A planilha com os números de pilotos já utilizados também se encontra lá, que é esta planilha que eu estou mostrando aqui. Então, tem a numeração de pilotos, os números de piloto que já estão sendo utilizados, né? O nome do piloto, equipe, as categorias que cada piloto optou, certo? Somente após a inscrição, o cadastro, perdão, é que vai ser possível um novo piloto fazer a inscrição. Na prática, como funciona? Lembrando que se manipula apenas as células em amarelo. A primeira pessoa que se inscrever para a grid automaticamente vai ser o número de ordem 1. A primeira pessoa que se inscreveu vai ser o número 1. Então aqui quando você clicar nessa seta, vai aparecer os números de pilotos que estão cadastrados no campeonato para correr na grid. Esses números aqui são só de pilotos da grid. Então você que está recebendo as inscrições pode selecionar esse número aqui ou apenas digitar o número do piloto. Vou pegar um número aleatório aqui, 14, e digitou o número, tecle Enter. A planilha de gestão vai buscar lá no cadastro as informações do piloto 14 da grid, que neste caso é o Giovanni Cardoso, da equipe Ubiali, puxou a data de nascimento e já fez o cálculo da idade dele em dias. Por que o cálculo da idade em dias? Porque esse é um fator determinante para desempates. Então, caso durante o decorrer da etapa aconteçam empates, o critério do desempate para classificação, no caso da grid, é a idade. Tá? Então, o mais velho tem preferência. Então, por isso que ele calcula a idade em dias. E assim sucessivamente. Ó, vou cadastrar o piloto 28, vou cadastrar o piloto 26, vou cadastrar o piloto 88. Veja que ela facilita muito o processo de inscrição. Então, a equipe que está organizando a inscrição vai sentir uma facilidade enorme para fazer esse processo de recepção das inscrições, né? Não há mais a necessidade de se ficar digitando novamente a mesma informação, né? O piloto já informou lá no cadastro os dados dele, então esse cadastro ele vai ser utilizado para todas as etapas, né? Então aqui eu vou cadastrar alguns pilotos, vou cadastrar somente 12, tá? Ok. Tenho 12 pilotos inscritos na minha etapa que eu estou simulando. Ó. Então ele carrega os nomes, as equipes, as respectivas datas de nascimento e a idade em dias. Certo? Estou simulando aqui a categoria Grid. Para que serve o número de ordem que vocês estão vendo aqui na coluna esquerda? O número de ordem vocês irão utilizar única e exclusivamente para o sorteio das baterias. Os sorteios então são feitos através do bingo, né? O número de bingo. Então a equipe que está organizando nesse exemplo hipotético aqui vai colocar 12 números, do 1 ao 12 na esfera e vai fazer o sorteio.
Para fazer o sorteio, então vai ser preenchido aqui a primeira bateria. Da mesma forma da inscrição, na bateria existe uma caixa de seleção também. No entanto, nesta caixa de seleção da bateria, está sendo apresentado apenas os números de pilotos inscritos nesta etapa. Esse número aqui é exatamente destes pilotos que fizeram a inscrição. Não é o número que está lá no cadastro. Neste primeiro quadro ele busca os números do cadastro e na bateria ele busca os números dos inscritos. Então, esses 12 que estão inscritos vão aparecer aqui na opção da bateria para fazer o sorteio. Pode ver que aqui tem 12 números. Então, hipoteticamente aqui, eu vou selecionar como se tivesse sido o primeiro sorteado o Cardoso, o segundo o Alessandro. Eu vou pegar na sequência para mim não me perder aqui, só para demonstrar para vocês como funciona. Eu estou simulando aqui que eu estou fazendo o sorteio nesta sequência. Tá? Eu quero demonstrar para vocês como a planilha se comporta fazendo o preenchimento do rodízio entre as baterias. Tá? Então, no caso da grid, é necessário fazer apenas o sorteio da primeira bateria, obviamente de todas as largadas da bateria. Nesse exemplo que eu estou usando, seriam duas largadas, por bateria. Né? Eu preencho os 12 aqui e depois mais 12 aqui. Perceba que já está escrito vago. Então, o que quer dizer? Que a posição está vaga. Se porventura tivessem sido inscrito 11 pilotos de uma determinada bateria, uma posição ficaria como vago. E essa posição deve permanecer como vago e ela vai entrar no rodízio de posições das baterias. Vejam que eu estou na primeira bateria, primeira largada, e já preenchi o sorteio. Agora vamos ver como é que ficou a segunda bateria, primeira largada. Então eu desço aqui, segunda bateria, primeira largada. Então a planilha já fez o rodízio conforme está previsto no regulamento. Tá? Veja que a posição vaga que estava em 12º na primeira bateria, agora ela vai ocupar a primeira posição. Ou seja, nesta largada, a posição 1 do grid vai ficar vaga. Tá? E ela deve permanecer vaga, não deve ser trazidos pilotos à frente, ela deve permanecer vaga. Vamos verificar aqui a terceira bateria como ficou. Terceira bateria, primeira largada. A posição vaga mudou para quinto. E assim todos os pilotos se movimentaram. E a quarta largada, primeira bateria, a posição vaga foi para nono. E todos os pilotos se movimentaram. Então a planilha faz tudo isso de forma automática. Ficando para o dia da etapa apenas a necessidade de preencher a ordem de chegada de cada bateria. Então o preenchimento da ordem de chegada é feito aqui. Você seleciona a posição de chegada. O Cardoso chegou em sexto. A planilha já vai buscar a pontuação do sexto colocado. O Alessandro chegou em décimo. Vai buscar a pontuação do décimo. O Marcos Trindade chegou em quarto. Estou simulando, hipoteticamente, obviamente. O Ivan Senger chegou em sétimo. E assim por diante. Esse chegou em segundo, vamos colocar esse em primeiro. Não temos ninguém em terceiro. Vamos colocar um em quinto. Perceba que ela vai buscando a pontuação e preenchendo aqui de forma automatizada. Certo? O sexto eu já tenho, o sétimo eu já tenho. Como eu estou fazendo o simulado aqui, corre o risco de eu repetir algum número, repetir alguma informação. Mas é só para fins de exemplificação. Tá? Ok. Marquei aqui que a primeira largada terminou dessa forma. Percebam aqui que voltando no primeiro quadro da categoria, os pontos já estão somados e na posição a planilha vai indicar pela pontuação qual posição o piloto está ocupando neste momento. Então nesta simulação, com uma bateria realizada, como vocês podem perceber aqui,
O Anhaia está em primeiro, com apenas uma bateria realizada. E o Alessandro está em décimo, com uma bateria realizada, fez um ponto. Nesse exemplo, o baiano não marcou ponto, porque do 11ª posição em diante não marca ponto até o décimo, né? Então os dois aqui, o Marcelo e o baiano, não marcaram um ponto nesse exemplo que eu estou utilizando, ok? Vamos para a segunda bateria. A posição vaga obviamente não marca ponto, né? Vou aqui simular então a chegada da segunda bateria. Vamos marcar aqui, hipoteticamente, que essa foi a sequência da chegada da segunda bateria, primeira largada da grid. Como eu só inscrevi 12 pilotos aqui no nosso exemplo, então eu não vou preencher a segunda largada por conta de tempo, senão o vídeo fica muito extenso, né? Mas aqui já é suficiente para a gente entender como funciona a planilha, ok? Então, ó, preenchi a segunda bateria, a primeira largada. Voltando lá no primeiro quadro mais uma vez, percebo que a pontuação somou novamente e as posições aqui ele mudou mais uma vez, né? Então agora com duas baterias realizadas, ó, quem está ocupando a posição em primeiro colocado seria o Marcos Trindade, em segundo lugar seria o Éder Anhaia e assim por diante, ok? Ela vai fazendo todo esse cálculo de forma automatizada. Concluídas todas as baterias, desceu a primeira, desceu a segunda, a terceira, a quarta, finalizou a quarta bateria. Um detalhe que eu gosto de frisar aqui, a planilha, ela não é tão inteligente, certo? Ela busca as informações, ela está configurada para buscar as informações em determinados locais, certo? Percebam aqui que afinal, ela já traz preenchida desde o início. Quando vocês forem lançando as inscrições, ela já vai jogar os 10 primeiros inscritos como se fosse 10 finalistas. Por quê? Porque ela está configurada para buscar os finalistas entre os 10 primeiros deste primeiro quadro, certo? Só que percebam que não está em ordem as posições aqui, ó. As posições estão todas bagunçadas. Tá? Então, para que a final esteja correta, somente após terem preenchido todas as baterias da grid, primeira, segunda, terceira e quarta, vocês vão realizar um procedimento de organização deste quadro aqui. Ou seja, vai colocar na sequência quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro, para que este quadro aqui da final também represente o real cenário, ou seja, quem são os 10 finalistas? Só vai estar organizado aqui quando aqui for organizado também. Então, o procedimento para pôr em ordem aqui, inclusive utilizando-se a idade, caso haja empate na mesma pontuação, vai ser este. Ó. Tem que vir aqui no menu Extensões, Macros, e vir em Classificar finalistas, esta última opção. Tá? Eu recomendo a fazer esse procedimento logo que você receber a planilha, porque na primeira vez que você for executar esse comando, ela vai dar um erro e vai pedir a autorização para que execute um comando de classificação automatizado, e você vai ter que autorizar no seu computador. Então, quando você receber a planilha, você já pode fazer esse procedimento, mesmo que não tenha nenhum inscrito. Somente para o teu computador estar habilitado para o dia da prova ele funcionar da forma adequada. Você não tem que fazer isso no dia da prova. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem qual a mensagem de erro e qual a necessidade de autorização que deve ser dada para que ela realize essa classificação, essa organização. Então, classificar finalistas. Ela vem com essa mensagem, autorização obrigatória. Então ela diz aqui que está sendo, há uma tentativa de utilização de um script, né? Ou seja, eu cadastrei uma sequência de comandos para ela fazer. Então você vem e clica em OK, vai abrir esta janela aqui, onde vai aparecer o seu login, o seu e-mail que está sendo utilizado para acessar a planilha, tá?
Então você vai clicar no seu e-mail e logo na sequência você vai clicar em permitir. Veja aqui que ele vai dizer que existe uma macro gravada nessa planilha e você tem que permitir. Antes eu só vou voltar aqui na tela para vocês verem. Perceba que está tudo fora de ordem. Ok? Quando eu permitir aqui, ela já vai realizar a organização dessa planilha de forma automática. Permitir. Então ele está gravando a autorização e já executou. Perceba que sumiu a planilha da grid, ele foi para rolimã feminino. Então esse script aqui de classificar finalista, ele não vai classificar só a grid, ele vai classificar todas as categorias de forma instantânea. E ele vai para a última planilha, que é do rolimã feminino. Então ele classificou todas. Então eu só volto lá na grid que eu estava trabalhando, ó. Voltei na grid e percebo aqui que ele organizou. Posição 1, posição 2, posição 3, nós temos 2 pilotos com a mesma pontuação. Como é que a planilha vai interpretar isso? Os dois estão com 12 pontos nesse exemplo hipotético, certo? Então ela considerou aqui, para definir a posição de largada na final, o mais velho como prioridade. Então aqui o Gilvano tem um pouquinho mais de idade que o Giovanni, então a planilha colocou ele para assumir a quarta posição, como vocês podem ver aqui na última coluna esquerda, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então o Giovano vai ficar com a terceira posição e o Cardoso com a quarta posição, usando o critério de idade, porque os dois ficaram com a mesma pontuação. E assim aconteceu com o sexto colocado aqui, ó, tem 2 pilotos com a posição 6. Perceba que não existe a 7, por quê? A planilha entende como há um empate, um vai ficar com o sexto e um com o sétimo, assim como aconteceu com o terceiro, ó, não existe a posição 4. Existe a posição 1, 2, o 3 duas vezes, o 5, o 6 duas vezes, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então aqui também, na sexta posição, ele usou a idade para definir a pista de largada da final. Então, neste caso, o Marcelo Oliveira levou a vantagem em cima do Ávalos. Então, o Marcelo pega a sexta e o Ávalos a sétima. Vamos ver como é que ficou lá no quadro da final. Então, a gente classificou, está em ordem aqui, aconteceu todas as baterias, você faz esse procedimento. E agora a gente tem então aqui a posição de largada da final. Então, a pista 1 até a pista 10 seriam esses os 10 finalistas para a final desta simulação da grid. Importante, mesmo processo, preenche-se aqui a chegada da final, certo? Não precisa fazer mais nenhum procedimento de classificação na grid, somente preenche a final aqui, certo? Preenchi aqui, talvez eu possa estar repetindo algum número, mas é só para exemplificar. Preencheu a final, terminou a prova, a planilha vai apresentar aqui a classificação final da grid. Automaticamente ele já vai buscar quem foi o primeiro aqui. Ele já coloca em ordem aqui embaixo, ó. Então, em primeiro lugar ficou o Giovano, acumulando 16 pontos para o campeonato. Em segundo, o Marcos, o Cardoso e assim por diante. Então, aqui embaixo já está o resultado final da etapa da grid. Tá bom? E o item mais importante de tudo. Terminou a prova, a grid está encerrada. Você deve mudar aqui, ó, status da prova. Você vai alterar o status da prova para finalizado. Por quê? Quando você mudar aqui o status da prova para finalizado, essa pontuação que está aparecendo aqui embaixo como resultado final da prova, automaticamente vai se somar à planilha do campeonato de forma instantânea. Então, esse resultado, essa somatória de pontos, já vai acumular para o campeonato. Então, a planilha lá do campeonato vai buscar pelo número do piloto quantos pontos ele acumulou nessa etapa e vai somar no resultado do campeonato 2025. Então, em todas as abas, tá? A gente está trabalhando com a grid aqui, mas em todas as categorias tem a opção de se marcar a opção de finalizado, assim
quando a prova estiver concluída. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e no vídeo 2, então a gente vai fazer o mesmo processo aqui com as outras categorias. Então a grid ela é um pouquinho diferente. Já todas as outras categorias são idênticas. A forma de inscrição, a forma do sorteio, as classificações e também trabalhar aí com situações de empate, quais os procedimentos a gente deve fazer em casos de empate após o acontecimento das 3 baterias. Então todas as outras categorias, trike feminino, a simples, o trike masculino e assim por diante, todas essas categorias tem apenas 3 baterias e depois os desempates e a final, se for o caso, né? Lembrando que os desempates nessas categorias, com exceção da grid, só acontece desempate na pista para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Do quarto colocado em diante, o critério de desempate, caso haja empate dentro da mesma posição, é a idade. Perfeito? Então até o vídeo 2.